nossa leitura bíblica essa noite, também será o texto de nossa mensagem, é o Salmo 30. E está aí no seu impresso que você recebeu, a proposta de uma alternância na leitura entre homens e mulheres e, por fim, todas as vozes reunidas. Comigo os homens. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque Tu me exaltaste, e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a Ti e Tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura. Conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo Teu favor, fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o Teu rosto e fiquei perturbado. Tornaste o meu pranto em folguedo, desataste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que a minha glória a Ti cante louvores e não se cale. Senhor meu Deus, eu Te louvarei para sempre. O povo de Deus diz, amém. Belo salmo, impressionante salmo, salmo da nossa reflexão. Esteja com a sua Bíblia aberta no Salmo 30, e a informação que nos ajuda a interpretar este salmo está presente antecedendo ao versículo 1. Costumeiramente, nas traduções em nosso idioma, o cabeçalho do salmo é colocado antes do versículo 1. Não estou me referindo àquela divisão temática que varia de uma Bíblia para outra, e que é uma introdução das próprias casas que publicam as Bíblias. Estou me referindo ao cabeçalho do Salmo, que é texto inspirado. Então, quando eu abro a minha Bíblia no Salmo 30, aqui na Almeida Corrigida Fiel, que eu uso para pregar, está escrito Salmo e canção na dedicação da casa. Salmo de Davi. Está assim na sua Bíblia? Você observou esse detalhe? Esse detalhe é muito importante. Alguns salmos, Deus, na sua sabedoria, determinou indicar a ocasião em que o salmo foi escrito. Agora, está escrito dedicação da casa, não está escrito dedicação de qual casa. Então, isto terá feito com que, em alguns comentários, especialmente os mais modernos, você encontre a opinião de que é um salmo escrito na fase mais jovem da vida de Davi, quando ele, há cerca de 40 anos de idade, foi levado para morar em Jerusalém e construiu para si uma casa, como está escrito lá no livro do profeta Samuel. Neste caso, eu optarei por acompanhar os comentaristas mais antigos, que acreditavam que este salmo é um salmo mais tardio, Davi mais velho, Davi próximo dos 70 anos de idade. Davi, quando comprou um terreno, a eira de Araúna, para nela construir o templo do Senhor Deus. Isto não foi somente a compra de um terreno que nessa igreja nós sabemos na pele e no sangue quão grande motivo de celebração é. Há mais do que isto. A eira de Araúna foi comprada num momento muito específico da vida de Davi. O tempo não nos permitirá ler este texto, mas você pode tomar uma nota aí na sua Bíblia, fazendo uma referência a 1 Samuel capítulo 24. Deus permitiu que Satanás atiçasse o coração de Davi numa direção, como nós veremos daqui a pouco. Uma numeração, um censo do povo.
Isto fez com que o coração dele se ensoberbecesse, como nós veremos em mais um minuto. E a sua soberba foi uma transgressão terrível e abominável aos olhos do Senhor. E quando ele foi confrontado pelo servo do Senhor, o profeta Gade, o profeta deu a ele algumas opções. Ele poderia escolher ser vencido pelos inimigos, ou ser visitado por uma praga. O rei Davi optou pela praga e disse assim: caia eu na mão do Senhor e não na mão dos homens. Um parêntese, eu me lembrei de um versículo que diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembra deste versículo? E ainda assim é melhor cair na mão misericordiosa do Deus vivo do que na mão inclemente de um homem incircunciso de coração. Depois de 3 dias de praga, o anjo do Senhor estava vindo, e foi dado ao rei Davi ver o anjo do Senhor se movendo sobre a terra de Israel. Ele se deteve num ponto específico, esta tal Eira de Araúna. Araúna era o nome dele, Eira era o terreno que ele tinha. O anjo do Senhor se deteve ali. Então volta o profeta Gade e diz que Deus tinha perdoado o pecado de Davi e que ele poderia oferecer um holocausto. Naquele momento ele adquire aquela propriedade, e aquela propriedade ficou designada para ser o local onde Deus seria servido do templo que Deus não permitiu que Davi o construísse, mas sim Salomão. Então este salmo, entendido o momento em que o salmo foi escrito, e entendo ser este o momento, e entendo que Deus, na sua sabedoria, quer que nós pensemos nisso, porque indica o salmo e canção na dedicação da casa. Isto nos permitirá interpretar as palavras e receber as preciosas lições deste salmo. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida, para que não descesse ao abismo. Então, uma primeira palavra de louvor, onde ele declara as ações misericordiosas de Deus para com ele. Uma palavra de louvor: eu te exaltarei. Daqui a pouco eu venho nisto. Ele diz: Senhor, porque tu me exaltaste. Esta palavra hebraica refere-se a um balde que está no fundo do poço, e alguém puxa a corda e esse balde sobe. Ele está dizendo: Senhor, o Senhor me levantou, o Senhor me tirou daquilo que é de baixo. Não é esta, irmãos, a obra de Deus na nossa vida também, quando Deus nos tira deste mundo cheio de baixezas, de vulgaridades, de incredulidade, de perversões, e Deus nos eleva. Primeiro, Deus nos eleva na salvação, porque a nossa vida está fixa em Cristo. Colossenses capítulo 4 diz que a nossa alma está escondida em Cristo. E Deus nos eleva pela santificação, quando nós descobriremos que os nossos pensamentos se tornam cada vez menos incrédulos, menos impuros, menos pegados a coisas da terra. A santificação, irmãos, é uma experiência gloriosa para o crente, porque nós encontraremos o nosso coração menos apegado a coisas deste mundo e mais ansioso por coisas celestiais. Que obra é esta, senão o Senhor nos exaltando, o Senhor nos elevando, o Senhor preparando-nos para coisas perfeitas? Nós vamos nos desapegando de coisas imperfeitas e vamos adquirindo gosto por coisas perfeitas. É assim que Deus nos eleva. A elevação moral do nosso caráter. Em determinado momento da vida, no início da vida cristã, alguém luta com um pecado específico, digamos a preguiça. Mas à medida que essa pessoa entende os propósitos de Deus, recebe do Espírito Santo com a compreensão da Escritura, da utilidade do trabalho, da bênção que é servir o Senhor com seus dons espirituais,
esta pessoa vai se tornar menos preguiçosa e ela vai se tornar mais feliz. Deus nos eleva. Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me exaltaste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Quem são os inimigos do cristão? A carne, o mundo, o diabo e os demônios. Estes são seus inimigos. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades. No caso do rei Davi, naquele momento, em vez de ser vencido ou atacado por uma nação, ele preferiu uma praga. Ele disse: caia eu nas mãos do Senhor, mas não caia nas mãos dos homens. Mas nós, especificamente, enfrentamos uma batalha mais sutil, não menos perigosa, que é aquela diária em que nós somos tentados a deixar o Senhor. Eu lembro de ter ouvido muitas vezes, quando eu era novo na fé em Jesus Cristo, quando eu era recém-convertido, os irmãos sabem da minha história de vida, ou de parte dela, que eu não nasci numa família evangélica. Então eu lembro de ter ouvido alguém dizer que era só uma fase de adolescente, e que em breve isso iria passar. Mas eu dou graças a Deus porque até hoje não passou. Eu sou mais igrejeiro a cada dia da minha vida. Eu gosto mais das coisas de Deus. Mas eu não tenho mérito nisso, senão que esta é a obra do Espírito Santo na nossa vida. Deus nos faz preservar. Os pecados presentes na nossa vida hoje um dia irão embora. Nós temos que anelar por isso e buscar isso. Mas os pecados que ainda estão presentes na nossa vida um dia irão embora. O diabo que nos acusa todos os dias, Romanos 16, 20, diz que em breve nós vamos pisá-lo debaixo dos nossos pés. Deus vai esmagá-lo debaixo dos nossos pés. Esse mundo cheio de coisas que escarnecem de Deus e das coisas de Deus vai passar. Nós vamos ver este mundo ser arruinado pelo juízo de Deus. Talvez lá do céu, talvez, estou pisando aqui em terreno não descoberto. Talvez lá do céu nós espiaremos o abismo e veremos no abismo, mas por alguma razão de que nós teremos contemplado a glória de Jesus Cristo, isso não vai nos trazer pesar. Talvez lá do céu nós olharemos para o abismo e veremos no abismo aqueles que hoje são aplaudidos no mundo hoje. Veremos no abismo os milionários incrédulos, os famosos que zombam de Deus. Você não vê um mendigo na rua e sente inveja dele. Mas é incrível como nós precisamos dessa obra de Deus na nossa vida, porque a gente olha para uma pessoa incrédula, debaixo da culpa dos seus pecados, separada da glória de Deus. E imaginamos que porque ela tem coisas que nós não temos, somos tentados a imaginar que a vida dela é melhor do que a nossa. Como poderia ser? Aí quando você espiar lá do céu no abismo e ver os condenados, você não vai invejá-los. Você vai dizer: exaltar-te-ei, Senhor, porque tu me exaltaste. Não permitiste que os meus inimigos triunfassem sobre mim. Você dirá assim: Senhor, clamei a ti, tu me saraste. Veja isto: clamei a ti e tu me saraste. Fizeste subir a minha alma da sepultura. Conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Eu quero que você se lembre que ainda que o anjo do Senhor estivesse visitando a nação de Israel com uma praga, o próprio rei Davi não foi contaminado com a praga. Outros na nação enfermaram e morreram, ele não. Então ele não está se referindo àquela mortandade que assolou a terra e matou dezenas de milhares de pessoas. Ele está se referindo, meus queridos irmãos, a algo pior do que uma doença mortal. Ele está se referindo ao pecado, especialmente o pecado da soberba, do orgulho, que encheu o seu coração. Olhe com que intensidade nós clamamos pelos enfermos.
Olhe mais, com que intensidade você clama pelo enfermo quando o enfermo é seu filho. Que você não larga a aba de Jesus Cristo. Mas você ora porque o seu coração não descansa, não é verdade? Quando seu filho está doente, não é assim? Qual foi a última vez que a gente importunou, entre aspas, o Senhor em oração para livrar nossa vida dos nossos pecados? Foi a última vez que com insistência nós pedimos: Senhor, não, como o Senhor Jesus nos ensinou a orar, não me conduzas à tentação. Que nós oramos assim, entre aspas, importunando o Senhor: Senhor, não deixe eu me envaidecer, não permita que eu me ensoberbeça, que eu me envaideça. Senhor, perdão, porque eu me ansiei e duvidei de tuas promessas, não deixe eu duvidar das tuas promessas. É pior do que uma doença, muito pior, são os cânceres que corroem a alma. Mas a gente não dá esse peso, infelizmente, para nós. Quando eu pergunto assim, qual foi o grande pecado do rei Davi? Eu já fiz isso aqui algumas vezes. E peço que as pessoas levantem a mão, se pensarem em Batseba. Quase a totalidade das pessoas levanta a mão. Quando eu pergunto qual foi o grande pecado do rei Davi, se lembram de Batseba e de Urias, que foi verdadeiramente uma coisa escandalosa e vergonhosa. Mas o próprio Davi chamou de grande pecado essa soberba resultante da contagem do povo. Não me parece ser um grande pecado. Mas foi. Muito maior do que tramar a morte de um amigo, do que adulterar com a esposa de um amigo, do que fazer todas aquelas coisas horrendas que Davi fez. Muito maior do que isso foi a sua soberba. Quando a Escritura Sagrada fala: 6 coisas o Senhor detesta e a 7ª a sua alma abomina, você se lembra qual é a 7ª? Coração orgulhoso. Veja, meus amados irmãos, que ainda que não sejam pecados escandalosos, porque são pecados ocultos, orgulho, soberba e vaidade, não deixam de ser pecados terríveis, e que têm nefastas consequências para a sua família. O casamento é profundamente atingido quando existe um cônjuge orgulhoso, um cônjuge vaidoso, um cônjuge soberbo. Os filhos são feridos pela vaidade de um pai ou de uma mãe soberbo. Os pais invertem sua missão para alimentar a soberba no coração de um filho, em vez de corrigir e confrontar, que é o que Deus queria que eles fizessem. A soberba destrói o seu testemunho perante os incrédulos. Ela cega os seus olhos. Você age como um incrédulo, aliás, talvez pior do que um incrédulo. E assim você mancha o nome de Jesus Cristo. Pessoas vaidosas, com que frequência fazem mal à igreja do Senhor? Refreiam a igreja. A igreja não pode seguir se o ego delas não for servido. A igreja não pode fazer se não houver holofote, aplauso, destaque, honra. Quantos são os que ferem a igreja por causa da sua soberba? Não pense que isso está longe de você. O apóstolo Paulo, um homem santo de Deus, que conhecia a Deus muito mais, eu tenho certeza que conhecia a Deus muito mais do que qualquer um de nós. E olha que meus irmãos conhecem muito a Deus e a sua palavra. Mas o apóstolo Paulo diz que o espinho na carne foi posto nele, lembre-se disso, para que não me ensoberbecesse. Se esse homem sabia que era possível ensoberbecer-se, meus irmãos, quem sou eu para pensar que esse pecado está longe de mim? E enquanto eu meditava nessas coisas, eu estava lendo a Escritura Sagrada, acho que foi ontem de manhã, Romanos 12, versículo 16, olha o que Paulo diz, que coisa: não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes.
Ninguém paga R$1.000 para ir numa palestra de coach, para o coach falar para a pessoa ser humilde. Eu não sou contra coach quando praticado dentro dos seus limites e dentro dos seus propósitos, e quando não invade o púlpito e quando não usurpa a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não sou contra esse tipo de palestra motivacional. Mas a humildade não é, pelo menos não que eu tenha visto, um tema, mas é um tema da palavra de Deus. O Senhor Jesus era um homem humilde. Ele diz: eu sou manso e humilde de coração. E na Escritura Sagrada nós somos exortados à humildade. Ele não estava orando a respeito de uma doença, mas a respeito de um pecado. Tu me saraste. Fizeste subir a minha alma da sepultura. Ele não está falando de perda de salvação. Ele está falando de uma coisa terrível, chamada a presença do pecado nas nossas vidas. Ele está falando: conservaste minha vida para que não descesse ao abismo, para que, ele diz, tu me exaltaste, para que eu não me rebaixasse novamente, para que eu não voltasse à baixeza. Veja que palavras, meus irmãos, as palavras deste Salmo 30. E que louvor ele oferece ao Senhor. É tão grande o louvor, meus irmãos. E aí ele diz para Deus, ele diz: tu fizeste tudo isso por mim, eu te exaltarei. Será que a gente não aprende, irmãos, como deve ser a nossa adoração? Quando nós estamos em casa cantando os louvores do Senhor com nossa família, ou sozinhos, ou quando nós estamos cantando na igreja, no culto dominical pela manhã, à noite, na quarta-feira, no pequeno grupo. Será que isso não nos ensina como nós devemos louvar a Deus? Se Deus me levantou, eu vou levantar a Deus. Como eu levanto? Eu levanto a Deus com elogios. Eu levanto a Deus com públicos elogios ao seu caráter, me gloriando das suas obras, falando dele com prazer, de uma maneira que sirva para que qualquer pessoa saiba que Deus é o meu Deus e que eu estou ocupado de agradá-lo e de engrandecê-lo. Nossa adoração, irmãos, tem de ser assim. Então não fique triste comigo se eu fico dizendo que o amém está fraco, mas é porque como é que a gente exalta a Deus com um amém dado com o canto da boca? Como é que nós vamos dizer, eu te exaltarei, se quando a congregação está cantando, a gente está pensando no que alguém falou com a gente no serviço, com mágoa, ou se a gente está pensando no que a gente precisa fazer amanhã, ou na lista do supermercado. Você está cantando, a Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito, por nós todos deu, e você está ocupando a sua mente com coisas inúteis. Como isso é exaltar a Deus? Você se recusa a cantar uma música porque ela não agrada ao seu gosto. Como isso é exaltar a Deus? Você se assenta e vê os outros cantando, mas não se une. Sabia que quando a Escritura diz para cantar ao Senhor, não há exceções? A Escritura Sagrada nos ordena cantar. Eu não gosto de cantar, continuo ordenando. Minha voz não é bonita, continuo ordenando. Cantar é uma ordem. É algo que Deus requer de nós. Você tem licença para não cantar quando a sua garganta estiver inflamada. Afora isso, eu desconheço razão para que alguém não cante o louvor do Senhor. Pode a sua adoração ser chamada de exaltação do Senhor? Repetição religiosa, alimentação das emoções, tempo para criticar os outros, tempo para ocupar o pensamento de outras coisas. Não. Exaltar-te-ei, Senhor, porque tu me exaltaste. Exaltar-te-ei, Senhor, porque tu me exaltaste. Sabe que o cântico de uma pessoa só é pouco para Deus? Uma pessoa só é pouco. Então ele diz assim no versículo 4, cantai ao Senhor, vós que sois os seus santos.
e celebrai a memória da sua santidade. Ele está chamando outras pessoas para louvarem com Ele, porque o louvor de uma pessoa só é pequeno para a glória de Deus. É tanto que há para ser louvado, que uma pessoa só não dá conta. Então ele diz: juntem-se a mim, santos de Deus, e vamos juntos cantar ao Senhor. Observe, e celebrai a memória da sua santidade. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: quando eu me esqueci da santidade de Deus, eu caí. Quando eu me esqueci da santidade de Deus, eu caí. Ele está dizendo: não se esqueçam como eu me esqueci. Mas alegrem-se, exultem, celebrem, proclamem a santidade do Senhor, a memória da sua santidade, porque isso produz temor, circunspecção, reverência, zelo. Deus está assentado, irmãos, no alto e sublime trono da graça. E quando nós nos esquecemos disto, nós perdemos a reverência, o zelo e o temor com Deus e com as coisas de Deus. Observe os modismos do nosso tempo. As pessoas tratam Deus como se Deus fosse um colega, um chapa. Falo com Deus com... Onde está o respeito? Onde está o temor? Onde está a reverência que o santo de Israel merece? Ele diz: celebrem a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É até injusto que só esse pedaço do Salmo seja tão conhecido, quando todo o Salmo tem o mesmo tema. A que choro ele está falando? De que choro ele está falando? Está falando do choro de um coração que se arrepende de ter pecado contra o santo Deus. Alguém chora por causa das consequências, a gente deveria chorar por causa do pecado. Mas quando há, irmãos, esta dor no coração, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Quando nós pecamos é como se anoitecesse, a luz se diminui. E quando nós confessamos os nossos pecados é como se o sol nascesse novamente e a alegria vem pela manhã. A pessoa não convertida está vivendo uma noite escura de lágrimas. Mas na hora em que essa pessoa conhece Jesus Cristo e ora pedindo perdão dos pecados e a salvação, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Para vós que temeis o seu nome, Malaquias capítulo 4, versículo 6, para vós que temeis o seu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, e saltareis como bezerros no campo. A alegria vem pela manhã, no nascimento do dia da salvação. Veja, irmãos, que isso tem uma dimensão quanto à nossa vida hoje. Nós estamos vivendo nesse mundo, este mundo onde nós andamos na luz do Senhor, mas as trevas estão ao nosso redor. Talvez você conheça aquele hino 476 do cantor cristão Brilho Celeste, que diz assim: sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador não hão de ocultar. Nós temos luz, mas estamos num mundo de escuridão. Sim, o choro dura esta noite, que é a nossa vida nesse mundo, onde nós passamos chorando por causa do nosso pecado, por causa dos que pecam contra nós, por causa do efeito do pecado no mundo. Nós passamos chorando. O Senhor Jesus disse: nesse mundo tereis aflições. O choro dura uma noite, mas então virá, em breve virá, irmãos, em breve, muito em breve, não tardará a vir o dia em que vai nascer o sol da vinda de Jesus Cristo. E nós vamos subir para estar para sempre com o Senhor, e vamos nos encontrar com Ele nos ares, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estivermos vivos seremos transformados de acordo com a glória do Senhor, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E o choro terá durado uma noite, mas a alegria terá vindo pela manhã.
Então, com motivos tão poderosos de adorar a Deus, ele começa o salmo, e eu estou tremendo e temendo, porque já são quase 9 horas. Ai, Jesus! Ele vai dizer agora a sua confissão de pecados. Ele diz: eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Este foi o pecado que o rei Davi cometeu. Arrogância, soberba e presunção. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Ao receber o número do povo, ele se sentiu um rei poderoso. Ele fez as contas dos impostos a se recolher. Ele contou quantas espadas ele tinha debaixo das suas ordens. Ele sabia, por estimativa, que as nações vizinhas que pudessem representar algum perigo, não tinham tantos homens do seu exército quanto o exército dele. Ele se assentou sobre estas certezas, parou de temer a Deus e de depender de Deus como ele tinha feito por toda a sua vida até então, dependendo de Deus, consultando a Deus, buscando a Deus, pedindo a bênção de Deus. Em seu coração ele se desvencilhou de todas essas coisas, desarmou o seu coração na sua prosperidade, disse: não vacilarei jamais. Sua alma estava inchada disso, irmãos. A queda foi pouco. Satanás obteve permissão para tentá-lo e trouxe a ruína sobre a vida dele. Você sabe o que a Escritura Sagrada diz? Vejamos se os irmãos conhecem a Escritura. Eu vou citar o versículo um pouco diferente do que está escrito. Os conhecedores da Bíblia vão pegar a diferença. O versículo diz assim: se alguém está de pé, cuide para que não caia. É isso que o versículo diz? Não. O versículo diz: se alguém pensa que está de pé, cuide para que não caia. Seus pés são de barro, meu irmão. Seus pés são de barro, minha irmã. É fácil para mim e para você cairmos. Não precisa de muita coisa para nós cairmos. Precisa de muita coisa para permanecermos em pé. Ele disse: não vacilarei jamais. Observe como o pecado se esgueirou. Salmo 30, versículo 7. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste forte a minha montanha. Ele não chegou ao ponto louco de dizer que tudo o que ele tinha sido conquista dele. Ele lembrava que era de Deus. Tu fizeste forte a minha montanha. Ele tinha consciência disso antes, ele tinha consciência disso durante, e depois ele teve uma consciência muito mais fortalecida disso, de que se algo ele usufruía, se algo ele tinha chegado, era porque Deus lhe havia concedido em generosa graça. Mas agora observe a forma como Deus trabalhou com ele. Irmãos, este para mim é o versículo mais bonito deste salmo, porque diz assim: tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. Foi assim que Deus trouxe o coração do rei Davi para a realidade. O Senhor disciplina quem? E corrige a todo que recebe por filho. O Senhor nosso Deus tocou o coração do rei Davi a respeito da gravidade do seu pecado. Talvez você já tenha experimentado uma pequena demonstração disso nos relacionamentos humanos, quando você está com a relação com alguém afetada ou abalada de alguma forma e o semblante daquela pessoa muda para com você. Imagine Deus ter o semblante sisudo, recriminatório, insatisfeito para contigo. Porque o que é a bênção? Você conhece esse texto: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti
e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante, não encubra o seu rosto. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A comunhão com Deus foi prejudicada pela soberba no coração de Davi. Crentes soberbos têm a sua comunhão com Deus diminuída. Crentes vaidosos e orgulhosos sofrem prejuízo e déficit na sua comunhão com Deus, por causa da sua vaidade, do seu orgulho, da sua arrogância, da sua soberba. Vamos aprender esta lição extraída do Salmo, porque o resultado foi maravilhoso, o rigor divino foi eficaz. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. Ele sentiu em sua alma o abalo da gravidade da sua transgressão. E a disciplina de Deus foi eficaz porque o colocou de joelhos. A disciplina de Deus foi eficaz porque o fez buscar o Senhor e confessar o seu pecado. Ele diz: a ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei. São palavras de alguém que está implorando. É uma humildade que não é fingida, tristeza sincera, coração quebrantado. É alguém que chega diante de Deus humilde para pedir, implorar, suplicar, clamar, rogar. É assim, meus amados irmãos, não de outra maneira, que nós somos encorajados a buscar o perdão do Senhor, dos nossos pecados, e buscar que Deus tenha misericórdia de nós, nas nossas tão frequentes mazelas. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó, anunciará ele a tua verdade. Do que ele está falando? Repito, não é de perda de salvação, mas ele está falando dos privilégios que ele iria perder. Os privilégios de louvar a Deus, os privilégios de poder cantar louvores ao Senhor. Te louvará o pó, o privilégio de poder declarar a verdade de Deus. Se ele fosse rebaixado novamente, os seus privilégios seriam tirados dele. Você tem consciência, meu irmão, dos privilégios que foi preciso pagar um preço de sangue para você usufruir? Culto a Deus. Você não seria aceito no culto ao Senhor se Jesus Cristo não tivesse morrido por você. Estudar a Bíblia, se o Cordeiro não tivesse sido imolado, você não teria acesso a este livro. Oferecer dízimos e ofertas. Você acha que o seu dízimo é muita coisa para Deus? Você acha que Deus precisa do seu dízimo? Você acha que Deus precisa do seu dízimo? Deus te dá o privilégio, a honra de poder apresentar o seu dízimo ao Senhor. Ele aceita a sua oferta para fazer a obra dele avançar. Quem está sendo ajudado nessa relação é você. Quem está sendo beneficiado é você. Sem sangue na cruz você não poderia cantar, nem orar, nem prestar culto, nem estudar a Bíblia, nem apresentar dízimos e ofertas, nem servir, nem nada. Custou sangue, e eu tremo de imaginar que nós somos tentados a desprivilegiar estes privilégios e a faltar o culto para ficar dormindo. O culto que nosso Salvador teve que morrer na cruz para a gente poder oferecer a Deus. E a gente não vem ao culto para ficar assistindo jogo de futebol. Em vez de honrar o Senhor com o nosso dízimo, a gente prefere gastar com a gente. Não é certo que seja assim. Versículo 10. Ouve, Senhor. Tem piedade de mim, Senhor. Sê o meu auxílio. Veja, irmãos, com que humildade e com que temor ele se aproxima de Deus. Ouve, Senhor.
Veja isto, quando foi a última vez que ao orar você pediu a Deus que ouvisse a sua oração? A gente pressupõe essas coisas, e podemos pressupor, porque Deus ouve as orações que são feitas em nome de Jesus. Não estou falando disso, estou falando do zelo, da estima que a oração merece. Ouve, Senhor, a minha oração. Tem piedade de mim. Sê o meu auxílio. Ele está dizendo: Deus, eu estou desamparado. Eu estou desamparado. Eu não tenho como contornar essa situação. Ninguém pode me ajudar. Sê o meu auxílio. Então agora ele nos mostra, irmãos, o que Deus faz. Lembre-se que no versículo 5 ele disse: a sua ira dura só um momento e no seu favor está a vida. E agora vem a resposta da oração: tornaste o meu pranto em folguedo, desataste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Deus respondeu à oração dele. Deus retirou a praga de sobre a nação. Deus aceitou o holocausto. Deus aceitou o terreno que ele ofereceu para construir o templo. Deus perdoou a soberba de Davi. Deus poupou a sua vida. Deus o conservou na sua presença. Deus deu a ele perdão e paz no perdão e motivo de alegria. Deus fez tudo isso por ele, para que a minha glória, a minha vida, isto é, a ti cante louvores e não se cale, diz o versículo número 12. E diante de toda essa misericórdia de Deus, ele conclui o salmo dizendo, ele faz uma promessa, um voto, um juramento: Senhor meu Deus, eu te louvarei para sempre. Para sempre. O mesmo salmista que disse: a bondade e a misericórdia me seguirão e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É o salmista que diz: Senhor, eu te louvarei para sempre. Hoje talvez seja um bom dia para você renovar essa promessa ao Senhor Jesus, dizer: Senhor Jesus, eu te louvarei para sempre. E ainda que Davi tenha recebido grandes misericórdias, as que Deus nos tem dado são ainda maiores. Ele não conheceu de Deus tudo que você conhece. Davi nunca leu a epístola aos Romanos. Imagina se ele tivesse lido. Imagina, ele escreveu outros 150 salmos. Ele nunca leu a epístola aos Colossenses, aquela declaração gloriosa de quem Cristo é. Se ele tivesse escrito, se ele tivesse lido, ele nunca leu os 4 evangelhos. Mas se ele tivesse tido acesso aos 4 evangelhos, ele não iria largá-los nem para reinar sobre a nação de Israel. Irmãos, Deus tem feito por nós ainda mais do que o que fez por Davi. É até constrangedor a perceber-me disto, que Deus tem feito por mim até mais. Eu ocupo uma posição mais privilegiada do que Davi, e você também. A minha resposta não pode ser nem diferente nem menor, é a mesma. Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me exaltaste. Senhor meu Deus, eu te louvarei para sempre. Eu pedi um hino para terminar o culto. Veja a letra deste hino. Este hino fala da nossa salvação e do preito, isto é, do louvor que nós oferecemos por causa da nossa salvação. Fonte tu de toda a bênção, vem o canto me inspirar. Dons de Deus que nunca cessam, quero em alto som louvar. Ó, ensina o novo canto dos remidos lá do céu, ao teu servo e ao povo santo, para louvarmos-te, bom Deus. A segunda estrofe, por isso eu pedi que fosse a letra do cantor cristão, até porque a do cantor cristão que eu sei de memória, HCC, eu já falei que me faz ficar tropeçando, mas é porque no HCC eles tiraram, vê que crime, a pessoa que fez isso vai responder a Deus, eles tiraram o Ebenezer, e no cantor cristão está escrito assim: cá meu Ebenezer ergo. No HCC está: ao Senhor eu agradeço. Não é feio, não é errado, mas cá meu Ebenezer, olha aí, vê se compara uma coisa com outra. Cá meu Ebenezer ergo. Você se lembra o que significa Ebenezer? Até aqui o Senhor me ajudou. Cá meu Ebenezer ergo, pois Jesus me socorreu,
e por sua graça espero transportar-me para o céu. Eu perdido procurou-me, longe do meu Deus, sem luz, maculado e vil lavou-me no seu sangue o bom Jesus. Devedor à tua graça, cada dia e hora sou. Teu desvelo, isso é, teu zelo cuidadoso, sempre faça com que eu ame a ti, Senhor. Agora olha essa última estrofe que você vai cantar ao Senhor. Eis minha alma, como é a sua alma? A minha também. Eis minha alma vacilante, toma, prende-a com amor, com laços de amor, está lá no livro de Jeremias, para que ela a todo instante, não é isso que você acabou de prometer, eu te louvarei para sempre? Para que ela a todo instante glorifique a ti, Senhor. Fique em pé, vamos cantar 132 do cantor cristão Ebenezer. Fonte tu de toda bênção, vem o canto me inspirar. Dons de Deus que nunca cessam, quero em alto som louvar. Ó, ensina um novo canto dos remidos lá nos céus, ao teu servo e ao povo santo, pra louvarmos-te, bom Deus. Cá meu Ebenezer ergo, pois Jesus me socorreu, e por sua graça espero transportar-me para o céu. Meu perdido procurou-me, longe do meu Deus sem luz, maculado e vil lavou-me no seu sangue o bom Jesus. Devedora a tua graça, cada dia e hora sou. Teu desvelo sempre faça com que eu ame a ti, Senhor. Eis minha alma vacilante, toma, prende-a com amor, para que ela a todo instante glorifique a ti, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. O povo de Deus diz: Amém.